Hey guys, welcome back to my channel. My name is Rieli for those who don't know me, and I teach English as a second language and also as a foreign language. Today's video is going to be in Portuguese. Eu decidi fazer esse vídeo em português só pra ver realmente como que é o engajamento, se vocês preferem vídeos em português ou ensinando inglês, e enfim. Como vocês sabem, esse mês eu dediquei a Taylor Swift, então nós vamos aprender inglês com a Taylor Swift. Nos últimos vídeos eu ensinei sobre a música Anti-Hero da Taylor Swift e também ensinei uma parte de um diálogo no meio do vídeo, né, do music video. Videoclipe, eu acho que em português é videoclipe. É muito difícil ficar traduzindo na minha cabeça do inglês Ai, gente, é uma confusão. Eu também passo o dia inteiro no inglês, né? Então é uma confusão. Então, me perdoem. Enfim, a gente não vai analisar o vídeo todo porque o vídeo todo é muito grande. Mas o vídeo de hoje é uma entrevista com a Taylor Swift e o Jimmy Fallon. Como vocês sabem, eu já falei isso aqui no canal antes, o Jimmy Fallon é muito ruim de entender porque ele não abre a boca, ele fala muito rápido. E enfim, vamos assistir o vídeo, uma parte do vídeo, e aí eu paro, a gente volta e analisa o vídeo inteiro. Que tal? Bora lá? Here we go! Essa é a primeira parte aqui da entrevista que a gente vai assistir, então bora lá. Wow. We are so great to see you. You look fantastic. Thanks for coming back. Thank you so much. That was really nice, guys. I mean, there's such a buzz around the whole block in New York City, just the fact that you're here. We're so excited. Really? Well, yeah, we Aw. got to talk about Midnights. Congrats on this. Thanks. I just want to break down a couple of things. In just one day of sales, it became the top-selling album of the year already. Yeah, in just one day of sales of the whole year. Midnights broke Spotify's record for most streams in a day. Today, the top 10 songs on Apple Music and Spotify are from Midnights. You can plug your ears, because I'm just going to keep going. No, I like it too much. Rolling Stone called Midnights an instant classic in their 5-star review. Rolling Stone. And right now, this album is on track to sell well over 1 million copies in its first week. That is history, buddy. Congratulations. Unbelievable. A primeira parte é mais ele introduzindo, né, esse álbum Midnights e como ele tem a performance desse álbum no mundo. Então aqui, ó, ela começa, né? Hey guys, num dos vídeos que a gente tava aprendendo com a Taylor Swift, eu falei pra vocês que o you em inglês, ele pode ser singular ou ele pode ser plural. E depende muito do contexto. Só que às vezes, mesmo com o contexto, fica difícil saber se é singular ou plural. Então, no inglês americano, a gente geralmente coloca algumas palavras, tipo assim, you guys. Porque daí esse guys é tipo um pessoal, sabe? Vocês, pessoal. E aí dá pra entender que é um grupo de pessoas. You all. E a gente faz y'all like this. Y'all. Que na verdade é you all. Vocês todos estão y'all. É bem informal, y'all. Hey y'all. Então aqui ela fala hey guys. Olá, pessoal. E aí, pessoal? Wow. We are so great to see you. You look fantastic. Thanks for coming back. E aqui ele começa falando, só que no inglês, também no português, quando a gente começa a falar alguma coisa e a gente se perde, para de falar aquilo que a gente tava falando pra começar uma nova frase e assim fazer mais sentido. Então ele falou assim... Wow. I know, tipo, eu sei. We are Nós estamos tanto... E aí ele parou. Ele falou, we are so, we... E aí ele não continuou, né? Então... Nós somos tanto, ou estamos, né? Nós estamos tanto. E aí não dá pra saber se é somos ou estamos, porque ele não terminou de falar. It's so great to see you. It's so great to see you. Então, quando numa frase a gente precisa de um sujeito, né? Eu falei nos vídeos também que quando a gente não tem sujeito numa frase, por exemplo, em português está chovendo. Mas a gente não fala o que tá chovendo. O sujeito é aquele que performa a ação. Qual que é a ação aqui, meu verbo? Chover. Mas o que está chovendo? A gente não fala, o céu está chovendo, as nuvens. A gente não fala, mas em inglês tem que ter um sujeito. E aí, quando não tem sujeito, a gente coloca o it. Então aqui, it's so great to see you. É tão bom te ver. Então acaba que fica assim, ó. O it's vira somente em português, fica é tão bom te ver. Ou tão ótimo te ver. We are
are so great to see you. You look fantastic. Thanks for coming. You look fantastic. A gente pode elogiar alguém, né? Do jeito que ela tá vestida, ou do jeito que ela tá aparentando, com you look. Então, você se aparenta, né? Você está tão bonita. You look so great. You look so fantastic, né? Você está tão fantástica. Ele tá elogiando aí, talvez, o jeito que ela tá vestida, o jeito que ela tá se apresentando. Fantastic. Thanks for coming back. Thanks for coming back. Em inglês, thanks for coming back, né? Então, muito obrigada por voltar ao show. Então, esse come back é voltar. A gente não fala somente o back em inglês. Por exemplo, thanks for back. Não faz sentido. A gente tem que ter um verbo antes desse back. Então, thanks for coming back. E aqui a gente tem uma preposição, né? O for, ele é uma preposição e a regra é, se a gente for colocar um verbo após a preposição, esse verbo tem que estar no ing. Então, eu não posso falar thanks for come back. Eu tenho que falar thanks for coming back. So much. That was really nice, guys. I mean, Thank you so much. Ela falou de novo, né? Thank you so much. That was... Aí eu esqueci também, né? Memória minha de Dory. So much. That was really nice, guys. That was really nice, guys. Então ele falou aqui, ó, thanks, e aí ela falou thank you. Então, thank you so much, e esse so much aqui enfatizando o thank you. That was really nice, guys. Aquilo foi bem legal. Mas não no legal de, que legal essa viagem, né? Não. That was really nice, o nice no sentido de, foi um gesto muito legal da sua parte. Tá falando de gesto, não de ação. Então aquilo foi bem legal. O que seria aquilo? Talvez do jeito que eles estão aplaudindo e torcendo por ela. Então, that was really nice, guys. I mean, E a plateia tá super animada, tá vendo? Ela tá se sentindo homenageada, honrada. E eu não sei se ela é realmente essa humildade em pessoa, porque ela deve estar acostumada, né, gente? A Taylor Swift, todo mundo conhece ela. there's such a buzz around the. Então ele falou aqui, ó. There's such a buzz around New York. Esse buzz é um som alto, mas também é quando há um agito enorme em algum lugar por conta de alguma coisa. Então esse buzz seria esse agito. Tem um agito aqui, né? E aí o tem de existir, não have such a buzz, mas there is, porque a gente tá falando de existência e não de ter. No inglês, o verbo ter e o verbo existir é a diferença. Em português, não. A gente fala tem para existir e ter, possuir. Por exemplo, tem um carro na esquina. Então, existe um carro lá na esquina. Eu tenho um carro. Eu possuo, sou dona de um carro. Em inglês, esses dois verbos são diferentes. A gente tem o verbo own, o verbo have e o verbo there is and there are, que é para existência. E esse such também enfatizando, né? Então, such a buzz, esse tumulto aí por volta de Nova York por conta dela. The whole block in New York City, just the fact. Ele falou the whole block. There's such a buzz around the whole block in New York City, just the fact that you're here. We're so excited. Well, yeah, we gotta talk about Midnights. Congrats on this, huh? Então ele falou there's such a around the whole block. Então esse whole dá sentido aí de inteiro, whole, inteiro, block seria o quarteirão, in New York. Então quando a gente vai falar sobre cidade, coloca a preposição in New York. Não somente cidade, mas também país e estados. Então, in Texas, in the USA. Vamos voltar aqui porque eu perdi alguma coisa. Here, we're so excited. Well, yeah, we gotta talk about Ele falou assim, we are so excited. Nós estamos muito animados. Excited aqui, muitas pessoas traduzem para excitado. Não fale excitado. É animado. Então, nós estamos muito animados. New York City, just the fact that you're here. We're so excited. Ele falou assim, ó, just the fact that you are here. Apenas pelo fato de que você está aqui, né? We are so excited. Well, yeah, we gotta talk about Midnights. Congrats on this, huh? Ele falou assim, we gotta talk about midnight. Nós temos que falar, e esse gotta, ele é bem informal. É o have got to, or apenas... Então, we gotta talk about Midnight. Nós temos que falar, nós precisamos falar sobre Midnight, que é o novo álbum dela. In New York City, just the fact that you're here. We're so excited. Well, yeah, we gotta talk about Midnights. Congrats on this, huh? Congrats on this, bud.
Então, pra gente elogiar alguém e falar parabéns por esse álbum, a gente fala congratulations. E aí, o reduzido seria congrats. Então, laboratory, a gente fala lab. Ou mathematics, a gente fala math. Então, palavras que são longas e complicadas, no inglês, a gente diminui, reduz. Então, nesse jeito, congratulations, congrats. E a gente não fala congratulations pra happy birthday, para aniversários de nascimento. Em português a gente fala, parabéns, 7 anos de vida, blá blá blá. Em inglês não, a gente fala happy birthday. O congratulations é para situações especiais, de que não envolvem nascimento. Então, você ganhou um bebê, ou congrats, you got a new baby, or congrats, you graduated from college, né? Parabéns se você se formou da faculdade. E o bud, a gente já viu falar que aqui é buddy, né? Tipo assim, um amigo bem mais íntimo. E aí o short de buddy é bud. I just want to break down a couple of things. In just one day. I just want to break down into a couple of things. Então, I just want to break down. Eu apenas quero quebrar em pequenos pedaços. Então, break down, na verdade, break down é quebrar, né? Pegar algo e colocar ele por partes. Então, break down. Se eu vou ensinar uma matéria muito grande para vocês, né? Muito complexa, eu vou quebrar ela em pequenas partes para fazer mais fácil. Então, I'm gonna break it down. E aí a gente utiliza a preposição into para dar aquele sentimento de movimento e direção. Breaking down into a couple of things, algumas coisas. O couple pode ser uma quantidade de 2, então a couple weeks pode ser 2 semanas, ou pode ser mais do que 2, então depende do contexto. Ele não vai falar apenas de 2 coisas, ele vai falar de mais coisas. Então, couple of things, algumas coisas nesse caso. In just one day of sales, it became the top-selling album of the year. In just one day of sales, it became the top. In just one day of sales, em apenas um dia de vendas, mas Driele, falar assim, day, on that day. Sim. Sei explicar o porquê que ele colocou in? Não. Mas na minha cabeça, eu vejo assim, ó, dentro daquele dia, in just one day, naquele período, não no day, mas in just one day of sales, então de vendas, sales, it became, se transformou, se tornou the top selling, um dos mais vendidos, top selling, mais vendidos do ano, already, quer dizer que, tipo assim, é surpreendente. Ela acabou de lançar esse álbum, tem várias pessoas e cantores que lançaram um álbum antes, e ela, com uma semana, o álbum dela ficou entre os maiores vendidos do ano. Então esse already expressando surprise, surpresa. Eu vou ter que ir embora.